Fala galerinha, espero que todos estejam bem. E hoje no giro de rodadas, a vitória do Corinthians, a oscilação do Flamengo e a vitória do Atlético, e também o que nós achamos para o jogo de amanhã, referente ao jogo do Palmeiras, que estamos aí no confronto direto juntamente com o Corinthians. Roda a vinheta, produção. Fala Titi, tudo bem? Boa noite, meu querido. Boa noite, pessoal. Titi, mais uma vitória, hein? Coringão aí arregaçando, né? Alivia aquela vitória avassaladora de 1-0, como sempre, jeitinho do Corinthians. E eu queria que você falasse um pouco pra gente aí a parte tática, a parte técnica, o que que o Vitor Pereira fez nos últimos jogos que mudou a cara do Corinthians, fez ele mais competitivo, Titi. Bom dia, Tiagão. Aliás, boa noite, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você, dependendo da hora que estiver assistindo esse vídeo. Isso daí, Tiagão, vamos abordar aí, né, um pouquinho referência à partida que aconteceu hoje à tarde aí às 16 horas na Neoquímica Arena envolvendo Corinthians e Goiás. Cara, eu gostei muito, viu, da partida do Corinthians. Principalmente no primeiro tempo, né? Eu acho que nos primeiros tempos aí que a gente for olhar para a Juventude, Atlético Paranaense e Goiás, o Corinthians fez excelentes primeiros tempos. Um time bastante dinâmico. A gente viu ali Roger Guedes fazendo o dinamismo dele pela ponta esquerda, com mais liberdade de flutuação. Então ele é um jogador que toda hora ele precisa tocar nessa bola, né, Ti? Para ele entrar no jogo. Se essa bola não chega nele, ele dá uns apagão no jogo. Então, assim, é esse dinamismo do Roger Guedes. Eu gostei novamente aí da estrutura do time formada pelo Vitor Pereira. Jogamos novamente aí no 4-2-3-1. Tivemos a ausência do William, que ele sofreu aí com algumas dores. Nem foi para o banco de reserva. Acredito que o Vitor poupou ele justamente para a partida de quarta-feira aí pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, que o Corinthians enfrenta o Santos. Mas o time em geral eu gostei da entrada ali do Mantuan fazendo a função do William. Logicamente que o Mantuan não tem a mesma velocidade do William, os cortes do William, mas foi um jogador voluntarioso, ajudou na marcação, ajudou nos momentos certos, ali os apoios, juntamente com o Fábio Santos e Roger Guedes, fazendo as triangulações. Assim, no primeiro tempo eu gostei muito do time. Cantillo, eu acho que com a ausência do Michael, é um jogador que ele realmente vai ficar com essa posição aí, dando uma liberdade para o Queiroz chegar mais à frente. Então, assim, essas invertidas também do Cantillo, ele é fundamental para o Watson, também para o Mantuan. Então, você acaba forçando o time adversário a largar as linhas defensivas. Então, assim, acho que o time, estrutura no geral, acho que foi muito bem no primeiro tempo. Gerou bastante dinamismo. É aquela coisa, né, Tia? É um time que ele tem gerado bastante volume. Ainda falta pecar, ou aliás, ainda está pecando muito nas finalizações. Falta ainda melhorar a qualidade de chute. O Corinthians ele finalizou, se eu não me engano, foram 16 ao todo na partida, foram 16 vezes ao gol e só 3 vezes a bola chegou no gol. E uma delas foi aí um gol, né, do Fábio Santos de pênalti, uma jogada importante, aquilo que o Vitor cobra, que seja um time que ele pressione lá em cima, foi numa roubada de bola, né? O Goiás ele estava saindo, se eu não me engano, o Cantilho ele rouba essa bola, toca para o Watson, né, na ponta direita, o Watson dá um drible, finaliza, o goleiro do Goiás fez uma excelente defesa, né, com uma mão, e aí a bola sobra lá para o Roger Guedes, que ele chuta, a bola bate ali no peito do jogador do Goiás e volta para a mão dele, a mão estava aberta, mas aí o Corinthians não tem nada a ver com isso, tanto que foi checado o lance pelo VAR. E aí o Fábio Santos ele é maestral, né? É um jogador que a gente tem assim confiança quando ele vai bater esses pênaltis. E aí ele fez ali, abriu o placar por 1-0 para o Corinthians. Então assim, o resumo no primeiro tempo, tio, eu gostei muito do time, conforme foi aí nas últimas partidas contra Atlético Paranaense e também contra o Juventude. Perfeito, Titi. Eu também concordo. Achei que no primeiro tempo o Corinthians, mais uma vez, foi muito bom de jogo. Até foi até engraçado que até a câmera focalizou a arquibancada, o cara com o cartaz chuta no gol e realmente é isso que falta mais finalizações. Sim, Eu queria pontuar dois pontos aí. Primeiramente, o Roger Guedes, que eu sempre critiquei, isso eu não vou negar. E, cara, melhorou muito. Ele me lembra muito o Gabigol em 2019, aquela movimentação, aquela circulação.
E o Jorge Jesus pedia para ele fazer, voltar a fazer. Como ele não consegue fazer um pivô de costas para os zagueiros, ele volta para receber essa bola e de repente é um falso 9 para armar o jogo e se movimentar pelas pontas. Então isso me lembra um pouco o Gabigol, né, nesse sentido. E um outro destaque que eu queria destacar também é o Cantillo. Eu achei que ele jogou com mais garra, com mais velocidade, desarmando mais, lutando mais pela bola. Eu acho que isso faltava muito quando eu via o Cantillo jogar. Ele com a bola no pé discutível, eu acho ele um bom passador, um bom armador de jogada, mas nessa enfrentamento eu achava ele um pouco dislexo, um pouco preguiçoso. E nesse jogo não, eu achei que ele roubou a bola que deu origem aí ao gol, né, ao pênalti, tudo. Então, assim, eu percebi que na partida hoje ele estava mais dinâmico. Só que é o que você falou, eu ainda acho que o Corinthians tem muito volume de jogo e pouca finalização. E ainda um ponto negativo, assim, falta mais do Renato Augusto. Estou achando o Renato Augusto destoado do time nessas últimas partidas aqui. Não sei se pode ser parte física ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele já entra meio cansado. Não sei o que você acha, mas eu percebo isso, que ele entra meio abaixo do timing do time. Sim, acredito que o Renato Augusto realmente, assim, das últimas partidas, ele veio tecnicamente defasado, perto do que a gente sabe da qualidade que o Renato Augusto tem. E o Corinthians depende muito dessa qualidade técnica dele para fluir o jogo do Corinthians. Mas acredito que também tem muito a ver com o esquema tático do Vitor Pereira. Ele não pode ser mais aquele jogador que fica esperando a bola no pé. Então ele tem que ficar marcando, ajudando ali os volantes na marcação e aí ele se desgasta bastante fisicamente. E aí, na hora de armar o time, talvez falta aquele milésimo de segundo a mais para aquele toque mais refinado. E talvez isso prejudique ele no jogo dele de construção, na qualidade. Se a gente parar para pensar, nos últimos jogos, ele perdeu muito aquela questão do chute de fora da área. O Ele, arremate, sim. isso, arremate. Talvez, não sei se sente um pouco cansaço, tudo isso. Ele precisa ser um jogador, por exemplo, esse tipo de finalização que os adversários se preocupam bastante ao enfrentar o Corinthians e ele está em campo, é proteger justamente esse chute fora da área do Renato Augusto. Mas as oportunidades que a gente já viu ele nos últimos jogos, ele tem errado muito o gol. Talvez seja, assim, acredito eu, lógico, que o Vitor Pereira sabe mais do que a gente, o que se passa lá dentro, tem toda a questão fisiológica, os testes ele tem na mão para analisar, mas acredito que ele vem bastante fadigado. E aí, no jogo de construção, o Renato Augusto está deixando a desejar, eu acho que muito por essa função tática que ele está tendo que desempenhar no time. Só que, por um lado, assim, a gente perdeu essa questão da qualidade do Renato Augusto, mas ganhou nos outros quesitos, que foi um time mais equilibrado defensivamente, ajudando na marcação. Porque se a gente for parar para pensar, o Roger Guedes, a gente sabe que ele vai ali só fazer uma sombra no zagueiro, não tem o Sim, mesmo poderio de exatamente. marcação, né? E se o Renato Augusto também não fazer, é dois jogadores a menos na hora da marcação. E a gente precisa de jogadores fortes ali para tentar roubar essa bola e sair com velocidade. E aí o Renato Augusto, para ser inserido nesse time, eu acredito que ele deve ter colocado na cabeça dele que ele precisaria mudar um pouquinho o jeito dele jogar para poder ter a vaga dele de titular e contribuir com o time. Então, assim, o Corinthians perdeu por um lado, na qualidade técnica, sim, perdeu, mas também ganhou por outro, que foi aí um poderio mais forte na marcação, já que o Renato Augusto aí vem se voluntariando muito para as funções que o Vitor Pereira vem exigindo dele. Perfeito, Ti. Outra coisa que me chamou muita atenção, Tifo, foi os números de não perda na arena, né? Que são 14 jogos aí de invencibilidade, coisa que o Corinthians fazia tempo que em casa não tinha um rendimento desse, né? A Uhum, gente sofria muito, mesmo em casa. sim, Chegou com o Silvinho, a gente está melhor lá fora do que propriamente dentro de casa. E esses números do Vitor Pereira aí, essa constância dele defensiva, isso está me agradando bastante. Eu acho que vem da época do Carille, me lembra muito o saudoso Tite, né, que estava lá hoje na arena, né, nosso mestre, e isso me deixa muito contente, assim, essa consistência de futebol do Corinthians. Lógico, não é aquele futebol vistoso ainda, mas eu acredito que se der tempo pro Vitor Pereira trabalhar bastante, uhum, como tem o Abel hoje, acho que, e trazer mais reforços, né, que precisa mesmo, acho que o Corinthians vai se tornar
uma grande potência aí dentro do futebol brasileiro. Sim, exatamente. O Corinthians ele precisa, né, de um elenco um pouquinho mais gabaritado. Ressaltando que provavelmente a gente vai ter a partir do dia 15 de julho, que pode escrever aí os atletas que vêm do exterior. O Vitor Pereira, se eu não me engano, ele já confirmou que ele vai querer se contar com o Matheus Vital e o Ramiro. E aí são duas peças importantes que entrando num time encaixado pode fazer a diferença. Se a gente parar para pensar, o Matheus Vital já estava fazendo a diferença quando estava na mão do Wagner Mancini. Estava começando a fazer gols de fora da área, né? Era um time que não era tão equilibrado e ele estava fazendo a diferença. Talvez com o retorno desses dois jogadores seja fundamental aí para dar aquele fôlego a mais no segundo semestre. Quanto mais peças o Vitor Pereira poder contar, e peças essas que a gente sabe que tem qualidade. Né? O Matheus Vital é um jogador bastante técnico, tem um chute igual o Renato Augusto de fora da área, e ele ganha bastante com isso, com a volta do Matheus Vital. E o Ramiro, por outro lado, ele ganha ali um jogador polivalente, que a gente já viu na mão antigamente do Silvinho também. Ele é um cara que faz a volância, se precisar ele joga lá na frente, né, de ponta. Então, assim, com o retorno desses dois jogadores, acredito que o elenco do Corinthians ele fica melhor em questão de qualidade de técnica. E os jogadores eles voltam com, mesmo que ficaram só um ano fora, com a maturidade, acredito, de ter vivenciado lá fora novos conhecimentos técnicos, táticos. Acredito que o Matheus Vital ainda mais, porque ele jogou na Grécia. Já o Ramiro ele foi para o mundo árabe, que a gente sabe que já deixa a desejar um pouquinho nessa questão, tanto técnica como, Com treino, né? como Jogo, né? tática, então deixa a desejar. Mas acredito que o retorno desses dois vai ser fundamental aí para a sequência do Corinthians no segundo semestre, tio. Ah, eu acredito na visão do Vitor Pereira, porque assim, cara, olha a visão do nosso lateral Ramos, né? Ele trouxe um cara desconhecido, Muito que bom, viu, joga Ti? muito, Muito bom. ele joga demais, ele tem um design Ele bom, parece ele realmente parece o Fagner, é baixinho, ele parece o ele Fagner. passa toda hora ele quer bola, né? Assim, é um jogador que realmente o Vitor Pereira e a sua Assim, comissão teve um olhar nas bom. devidas proporções, eu achei ele até melhor que o Fagner, porque ele não perde a cabeça tanto como o Fagner perde em alguns jogos. Então eu acredito que ele é até melhor que o Fagner, cara. Nesse quesito que eu digo de mental. Jogo eu acho que é bem parecido, mas mentalmente eu acho ele tá um patamar acima aí do Fagner. Exato. O Ramos eu acho que caiu muito bem no Corinthians. O Vitor Pereira fez muito bem ter afastado ele depois daquela confusão que ele teve com o Edenilson. Lembrando que até o presente momento os laudos que saíram foram inconclusivos. Então, assim, a gente não pode tomar partido, acusar ele como racista e também a gente não pode também acusar o Edenilson como mentiroso. Sim. Ainda ele foi indiciado pelo delegado lá no Rio Grande do Sul, vai ser apurado mais profundamente o caso, mas acho que o Vitor Pereira teve o time de afastar ele, deixar ele no banco, não levar isso para a partida, porque acho que afetou muito ele psicologicamente e voltou com ele agora nessas últimas partidas e ele dá um equilíbrio defensivamente muito bom. O João Pedro esquece. Ressaltando, né? Ressaltando que teve duas empresas que o Corinthians contratou e que já deu laudo favorável ao Ramos, né? Uhum. Então tem esse ponto a mais aí que desconfigura realmente a visão do racismo aí por Uhum. parte dele. Eu acredito pela característica dele em campo, e hoje o jogador caiu, ele já foi lá apoiar, Foi fazer já foi lá lá, ver né, a o alongamento lá campo que do tava. jogador. Isso, então assim, você já percebe no caráter do Ramos em campo que ele não é um jogador maldoso. Então eu acredito que os dois ali tiveram uma falta de comunicação. Um não Falha. entendeu, o outro disse uma outra coisa e acabou gerando essa confusão toda. Uhum. É o que você falou, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado antes de julgar, a gente saber realmente o que aconteceu, os fatos. Nenhum é vilão e nem outro é mocinho. Eu acho que os dois têm os seus pontos, têm as suas verdades. Então, isso quem tem que decidir é a justiça, né? Mas nada de violência, nada de ameaça aí, que é o que acontece hoje nas redes sociais, né, Chico? Exato, exatamente. Tem que ter muita prudência na hora da gente tocar nesse assunto, né, tio? Porque não é brincadeira, realmente é um assunto muito sério quando a gente fala de racismo no futebol. E ele ter sido acusado pelo Edenilson, acredito que se ele realmente não falou,
mexe, né? Você ser acusado de algo que talvez você não cometeu, isso mexe muito com o seu interior. Então, assim, o Vitor Pereira teve o time muito certo, a sensibilidade de afastar ele. E aí, nessas últimas partidas, se a gente for parar para pensar, Atlético Paranaense ele jogou muito bem, né? A partida de hoje também ele jogou muito bem. Então, assim, é um jogador que o Corinthians, eu acredito que foi uma indicação, né, do Vitor Pereira e da sua comissão. Talvez, além do retorno do, do Ramiro, né, e também do Matheus Vital, talvez possa ser que a comissão também do Vitor Pereira esteja olhando lá para Portugal, para outros atletas portugueses de equipes médias e pequenas de Portugal, que não tem muito espaço para outros clubes europeus, até mesmo para a Liga Portuguesa, como Porto ou Sport, talvez não caiba nesses times, mas caiba aqui no Corinthians. E possa dar um dinamismo. É um jogador, se vierem, precisa de uma adaptação, né, para o futebol brasileiro, mas o Corinthians ganharia muito com jogadores fortes mentalmente e também com muito conhecimento tático, coisa que o jogador brasileiro peca. Então, assim, acredito que o Corinthians deva estar olhando, e sua comissão é o Vitor Pereira, para esse segundo semestre, assim que abrir a janela, para anunciar mais alguma contratação de um jogador que vem aí com custo muito baixo, mas que possa desempenhar uma função importante nesse segundo semestre, né, Tim? E porque eu também falo isso que vai ser necessário. A gente falando agora um pouquinho do segundo tempo, entre Corinthians e Goiás, a gente vê que o Corinthians já perde muito quando ele cai fisicamente. Assim, o Goiás não levou perigo, mas você fica naquela tensão, ganhando por 1-0, escanteio. E aí o que acontece? A gente sofreu com lesões, né? No segundo tempo o Corinthians não jogou nada mesmo. Assim, nenhum dos dois levou perigo ali, nem Corinthians e nem Goiás. Não precisou fazer nada. Nenhum dos dois goleiros trabalharam. Mas a gente sofreu ali com uma lesão, por exemplo, do Gil. Entra Bambu. A gente já viu que o Bambu entrou meio perdido, escorregando, sabe? Ele errou lá contra o Always Red, lá no empate por 1-1. O Mantua também sentiu um pouco. O Mantua também sentiu. O Mantua sentiu no primeiro tempo. Eu até pensei que ele ia sair, porque ele já tinha colocado o Piton para aquecer, mas ali ele conseguiu, acho que foi algo pontual ali, de uma dor muscular. E manteve, eu acho que aí no segundo tempo ele saiu mesmo pelo desgaste, aí o Piton ele já vem entrando naquela função, às vezes sai o William, né, e entra o Piton, hoje foi o caso, saiu o Mantua e entra o Piton, e aí ele faz a dobra junto com o Fábio Santos. Então assim, o Corinthians precisa pensar para algumas posições que façam falta, e zagueiro, a gente saiba que o João Vitor aí, ele tá lesionado, mas talvez venha a oferta de fora, e só jogar com 2 zagueiros, a gente ter o Raul e só o Gil é muito pouco. Pensando até o final do Brasileiro e até onde esse Corinthians possa chegar, tanto na Copa do Brasil como Libertadores. Então, assim, o time precisa olhar com mais carinho também para essas posições ali na zaga, já que a gente não tem a certeza ainda do uruguaio que está lá no Internacional, se vem, se o Inter compra, né? Ainda não decidiram. Então, o Corinthians precisa também reforçar um pouco defensivamente, porque pelo que a gente viu, no segundo tempo, o time quando cai fisicamente, aí ele começa a sofrer para sair um pouquinho da marcação do adversário. Pelo menos essa foi a minha visão ali no segundo tempo, Ti. É isso que eu ia comentar com você, e aí você foi muito bem explanado por você. Cara, mas assim, a gente não tem peça de posição. Você vê que a hora que ele troca o time, você vê as deficiências. Bambu, cara, todas as bolas que pegou, desespero total dele e do time. O Xavier a mesma coisa, afobado, sabe, não sabendo o que fazer com a bola, não sabendo os espaços. Então, assim, você percebe que são 2 jogadores que não dá. Não dá para jogar no Corinthians, não é de hoje. O Xavier já errou várias vezes. Sim. Ah, mas é a idade. Não é a idade porque o Raul também é novo e fez uma partidaça. Se recuperou daquela outra partida que ele foi mal, mas hoje ele jogou que nem zagueiro, gente grande do lado do Gil ali. Acho que é a melhor defesa mesmo. E o Bambu é sem condições. E o Xavier também. Isso me preocupa muito, porque a gente tem 3 competições aí muito fortes e que o Corinthians não tem peça de reposição para essas posições hoje, sabe? Então isso me preocupa bastante, assim, a questão defensiva mesmo, porque o Bambu, para mim, mais uma vez, foi o pé de rato aí do jogo. Para mim, o pé brilhante foi o Ramos, o lateral, sabe? Por estar se adaptando aqui no futebol brasileiro, por não ter esse tempo de adaptação, e ele já está jogando, parece que ele joga no Corinthians há muito tempo. Então, assim, a parte ofensiva, a parte defensiva, o desarme de bola,
o desarme na bola. Você vê que ele não faz falta besta, ele não faz falta afobada, ele sabe como se portar em campo. Então, para mim, ele foi o melhor. E o pé de rato, de novo, é o Bambu, e eu afirmo de novo, ele não é zagueiro para o Pro Corinthians. Para mim, Corinthians. acho que ele nem é zagueiro. Uhum. Porque do jeito que ele recebe a bola, parece que ele nunca jogou futebol. Ele recebe a bola já desesperado e numa inconstância que isso me preocupa bastante. Sim, a questão do Bambu é preocupante. Quando ele entra ali na zaga, a gente fica ali com o pé atrás. Pode acontecer de tudo, visto já os últimos erros dele que teve com a camisa do Corinthians. É um jogador que ele não tem feito a diferença, né? Então, assim, nem o básico, arroz com feijão, ele tem acertado. Então, assim, é preocupante para a gente falar de uma zaga de um Corinthians que está sempre disputando para vencer as partidas, disputando para ficar lá em cima. A gente, igual você mencionou, o Raul fez uma partidaça. Eu me preocupei, tá, antes da partida, como ele vinha mentalmente para esse jogo, porque assim, acredito que ele depois, meu, o Raul tenho certeza que ele deve ter ficado umas 2 noites em claro sem dormir, meu. Eu ficaria. Depois de rever, falar, puxa vida, meu, 3 pontos que lá contra o Atlético Paranaense, aquele pênalti lá, besta que ele fez. Ele parar pra pensar e falar, nossa, meu, ó, que eu fiz. Meu, eu acho que eu ficaria umas 2 noites em claro, sem dormir, fechar o olho e ficar pensando no lance. E ele não. Para a idade dele, ele veio muito seguro, fez o básico, não quis inventar. Hoje eu percebi que assim, uma coisa que talvez ele tentou evitar foi aquelas arrancadas dele. Geralmente ele Sim. quer dar um de Lúcio, né? Na seleção brasileira sai É. arrancando. Então ele Ele fez fez uma vez só, eu acho, isso uma no vez jogo. só, né? Assim, uma coisa é você às vezes fazer o zagueiro fazer isso porque você vê o espaço no corredor. Então, vem um atacante fechar em um do outro lado, e aí você vê, né, aproveita o espaço entre os dois e você quebra essa linha de marcação. E aí você já solta essa bola. Mas isso ele vinha fazendo muito nas outras partidas. Tipo, você via 2, 3 vezes no jogo ele arrancando. E hoje, como você falou, foi só uma vez. Então, assim, foi uma partida muito segura. Isso mostra que talvez o Vitor Pereira deva ter conversado com ele, passado para ele voto de confiança, porque igual o Vitor Pereira havia falado na entrevista pós-jogo contra o Atlético Paranaense, que esses mesmos miúdos que erram, ele não sabe se sem esses miúdos aonde o Corinthians estaria. Talvez o Corinthians estaria no meio da tabela sem esses miúdos. Então assim, ele sabe que talvez por causa do Raul ficaram 2 pontos lá em Curitiba, mas por causa desses mesmos garotos aí, desses 25, se a gente for pegar os gols aí da base, talvez 12, 15 pontos deve à base. Então ele é grato, ele sabe reconhecer, criticar na hora certa e também reconhecer na hora certa. Então, assim, para mim foi uma partida muito segura do Raul. E aí eu acho que é o que falta pro Bambu: confiança. O Bambu eu nunca havia visto jogar antes, mas não tem um perfil para ser jogador do Corinthians. Então, É assim, verdade. realmente vai ser necessário, acredito eu, que a comissão técnica olhe com bastante carinho para essa posição aí para o segundo semestre. Aproveitar a janela, trazer um jogador, não precisa ser caro, um jogador que sabe fazer o beabá, sabe? Já vai ser extremamente Perfeito. importante, porque o Vitor Pereira é o que a gente falava nos primeiros vídeos. Os times adversários estavam tendo 2, 3 chances de gol. Depois que passou aquela partida contra o América Mineiro, o time parou de sofrer essas chances de gols do seu adversário. Então, assim, é um time que veio nas últimas 3 partidas mostrando evolução. Se a gente for parar, se for a gente for muito crítico, a gente pode falar, mas pegou Juventude e Goiás. 2 times que estão lá embaixo, não é parâmetro. Mas se mesmo o Corinthians pegou Always Red e sofreu. Então, É. assim, é 8 ou 80. Então a gente precisa ser equilibrado. Entender que há sim evolução. Que mesmo com essas equipes, ele foi lá e mostrou forte. E o jogo que era o mais forte, que foi contra o Atlético Paranaense, o Corinthians fez uma bela partida, mostrou qualidade e evolução. Então isso que me deixa satisfeito com o trabalho do Vitor Pereira e do seu elenco até aqui. E vamos aí esperar contratações pontuais aí para o segundo semestre. Tipo, pra gente fechar esse assunto Corinthians aí, e vai Corinthians, né? Mais uma vitória. Eu falei pra você que a gente ia dar sorte aí do pós-jogo aí, porque o Corinthians graças a Deus não vem perdendo. Qual a sua expectativa aí pro jogo do Santos, né? A gente tinha comentado em off que provavelmente ele vai priorizar a Copa do Sim. Brasil, né? Então, o que você tem aí de visão para esse próximo jogo do Brasileirão? Que a gente precisa também.
manter uma invencibilidade aí no campeonato, né? Sim, é importantíssimo, né? A gente vai ter 2 jogos aí contra o Santos seguidos, quarta-feira pela Copa do Brasil e sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, vão ser um espaço muito curto de recuperação para o time. E o que facilita e prejudica é que os dois times vão jogar a partida e vão se conhecer muito bem. O Corinthians tem a vantagem de jogar essas 2 partidas na Neoquímica Arena. Porém, o time, acredito que contra o Santos nessa primeira partida, o Corinthians ele vai dar uma priorizada, né? Porque ele precisa, a gente está falando de classificação que são só em 2 jogos. Então, se você entrar meio ruim, poxa, às vezes o time adversário já faz o placar na primeira partida e administra só na segunda. E depois a gente vai lá para Vila Belmiro jogar o jogo de volta. Então, assim, acredito que o Corinthians vai dar assim, uma priorizada, tanto que eu acho que ele fez isso com o William hoje, nem no banco, sabe? Ele colocou. Eu acho que deixou o William em recuperação justamente para essa partida, porque é um jogador muito intenso e ele precisa de estar bem fisicamente para desenvolver um bom papel. E aí eu acredito que ele faça algumas mudanças, tá, para essa primeira partida. Por exemplo, o Renato Augusto ele tem intercalado com o Juliano, né? Contra o Juventude jogou o Renato, né? E o Juliano também. Aí contra o Atlético Paranaense jogou o Juliano sem o Renato. O Renato entrou no segundo tempo e hoje jogou só o Renato. Acredito que Inverteu. isso, e aí o Juliano entrou no segundo tempo. Acredito que ele possa fazer essa mudança em 2 posições. 3, aliás. Vai depender muito da segurança. Vale ressaltar que o Fagner voltou, né, no segundo tempo. Então, assim, o jogador já estava 45 dias, ficou fora de 11 partidas pelo Corinthians. Mesmo Quase praticamente 2 meses, né? praticamente 2 meses. Então, assim, o Fagner ele voltou. É um jogador que vai precisar de ritmo de jogo, porque ele precisa muito fisicamente estar bem para desenvolver o jogo dele, que é de ultrapassagem, né? É um jogador muito físico, mesmo sendo um jogador baixo, ele é um jogador muito físico. Mas, assim, como você falou, a segurança que a gente tem um Ramos ali. Então, assim, eu tenho quase certeza que volta o William e o Juliano entra na partida no lugar do Renato Augusto. E aí só vai depender dos treinos ou da recuperação de segunda e terça. Se o Fagner estiver se sentindo bem, talvez ele entre com o Fagner. Mas caso contrário, também ele pode colocar o Ramos ali, que eu acho que mantém pelo menos a segurança. Talvez volte aí com o Fagner na partida do sábado. Mas acredito que ele vai dar uma priorizada assim nessa partida de quarta-feira. E aí na partida de sábado eu acho que ele faça bastante mudanças, porque na outra terça-feira tem o grande jogo. Aí é o jogo da temporada, meu. É a primeira partida de volta, primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Então acho que ele entra com o time principal quarta, sábado ele poupa, mexe pelo menos na metade do time para jogar contra o Boca aqui na Neoquímica na outra terça-feira. Então acho que quarta-feira o time bem forte, Ti. Perfeito, eu também acho. Eu acho que ele vai priorizar aí a Copa do Brasil, por ser mata-mata e por ser somente 2 jogos. Ele vai priorizar isso daí. Eu também acho que ele já demonstrou que ele sabe fazer rodízio e o time dele vai mostrar futebol em campo. Não sendo bonito, mas o importante é que a gente consiga fazer um bom futebol e vença o jogo. Isso, e Agora, ressaltando, né, Ti, que o Corinthians chegou aos mesmos 25 pontos do Palmeiras. sim, Só que o Palmeiras está na liderança pelo quesito de saldo de saldo de gol. gol, né? Então, assim, o Palmeiras tem mais saldo de gol do que o Corinthians, mas chegamos na mesma pontuação, 25 pontos. E aí, por isso que talvez essa partida de hoje ia ser extremamente importante. O Corinthians ganhar para que no sábado que vem poupe contra o Santos. Por quê? Depois a gente vai entrar no quesito Palmeiras e São Paulo. Mas já dando um adendo aqui, uma pinceladinha nesse jogo. Vamos supor que o Palmeiras empate, fique 1 ponto na frente. Então, aí no outro jogo o Corinthians empata, então fica trocando. Vitória, empate de 1 igual. Na semana passada o Corinthians empatou, o Palmeiras ganhou. Vamos supor, o Corinthians ganhou hoje, se o Palmeiras empatar. Então vai ficar trocando. Aí, essa vitória talvez do Goiás hoje tem mais segurança para ele fazer essas mudanças que eu acredito que vai fazer no outro sábado. Perfeito, Ti. Então essa foi a pincelada aí sobre o Corinthians, sobre as possibilidades aí da Copa do Brasil, o próximo jogo do Brasileiro. E agora vamos falar um pouquinho aí do saudoso, enorme, aclamado Flamengo, que está jogando como time pequeno
que você me fala, tio? Primeiramente de tudo, assim, eu acho que o Dorival Júnior ele não é técnico para o Flamengo. Ele nunca foi um técnico assim de grandes e magníficos, exuberantes trabalhos. Então, Uhum. na minha opinião, acho que o Flamengo foi precipitado em fazer essa contratação. E também pelo time estar um pouco envelhecido, eu acho que os caras perderam um pouco a vontade de ganhar também. Uhum. Não sei o que você acha, mas eu vejo isso no Flamengo, um pouco de falta de vontade, de esquema de jogo, Sim. dessas possibilidades todas aí que faz muito tempo que a gente não via o Flamengo. Eu lembro desse Flamengo, ele tá me parecendo aquele Flamengo de 2015, sabe? Que não tinha tanta mobilidade, que os times iam lá e jogavam na casa deles, era como se estivesse em casa. Então, assim, me remete a esse Flamengo de 2015 que não era tão vencedor como foi o Flamengo de 2019 aí com o Jorge Jesus. O Flamengo ele veio uma oscilação muito grande, né? Principalmente nessa temporada. A gente fala muito, temporada de 2020, 21. Poxa, mas a gente falar o Flamengo, cara, foi campeão aí em 2020 pelo brasileiro. Quem era o técnico? Rogério Ceni. É Então assim. assim, só que não tinha mais aquela a beleza técnica que o time apresentava com o Jorge Jesus. Jorge Jesus tem que ser uma página virada, esquece. Tem que ser uma página virada, entendeu? É um treinador que ele não quis dar continuidade no jogo dele. Trabalho dele. No trabalho dele. Ele não quis dar continuidade no trabalho dele. Ele preferiu pegar e voltar para Portugal. Então esquece. Os torcedores do Flamengo, esquece. Já foi. Não volta mais, né? Não sei, não posso falar nunca mais, mas tão cedo não volta. E aí a gente remetendo, o time de lá para cá caiu na questão técnica. Não era mais aquele time brilhante. Mas um time competitivo na mão do Rogério Ceni. Foi campeão brasileiro. Com tudo isso ele foi campeão brasileiro, né? Você pode falar, mas foi um campeonato fraco. O Internacional na última partida lá empatou com o Cássio salvando lá o Corinthians, foi por causa do Cássio. Não interessa, foi campeão com o Rogério Ceni. Time competitivo. Teve as trocas e aí veio também a questão do Renato Gaúcho. Pra mim era um time competitivo. É um time que melhorou na mão do Renato Gaúcho, tecnicamente, apresentou um bom futebol. E aí a gente entra em 2022. Vem Paulo Souza, né? Aquela coisa do português, do europeu, treinar novamente. Vamos resgatar aquele Flamengo lá. Mas esquece, é outra visão. Cada pessoa tem uma visão de jogo. Cada treinador tem uma escola de jogo, tem uma visão de ver jogo. E o que acontece? Ele lidar com material humano, ele lidar com seres humanos. A mesma vontade que eu tinha em 2019, eu não tenho talvez mais hoje. Ele lidar com jogadores que talvez não tenham a mesma fome, a mesma ambição que tinha em 2019. Estamos falando aí de 3 anos depois. São jogadores mais envelhecidos também. Então, assim, precisa dar uma oxigenada no elenco. E agora vem também a questão aí do Dorival Júnior, né? Fez aí as mudanças. Acredito que ele vem colocando um time mais forte dentro de campo. Lembrando que hoje ele entrou, por exemplo, no gol, Diego Alves. Na lateral ali entrou com Ayrton e Mateuzinho. Na zaga com Pablo e Rodrigo Caio. Entrou ali no volante, ali entrou com o Gomes e com o Andréas Pereira. E lá fez com o André, o Everton Ribeiro, de Arrascaeta, Vitinho e Gabriel. Você me fala que esse time é ruim? Não é ruim. O papel é muito forte, né? O papel é No muito papel é forte. muito forte. Aí ele me pega também um Atlético Mineiro, que a gente também depois vai pincelar esse Atlético Mineiro, né? As críticas que o seu treinador, o Turco Mohamed, vem sofrendo, tanto que essa partida era crucial. Talvez muitos falavam que se dependendo aí de uma derrota para o Flamengo, ele cairia nessa rodada, e aí já teriam conversas com o próprio Renato Gaúcho, né? Mas assim, o Dorival realmente, a gente para pensar, pelo tamanho do Flamengo, não é para ter um treinador como o Dorival Júnior, né? Um treinador, aliás, que assim, não tem duração onde ele passa também. Não é um treinador regular. Então, assim, acredito que esse próximos 6 meses do Flamengo vai ser para manutenção, sabe? Vamos aqui tocando o barco, sabe? Deixa o Dorival aí para acabar a temporada, para chegar no ano aí em dezembro, depois a gente começa a ver uma mudança no time.
Chega agora, também vale ressaltar o Everton Cebolinha. Acredito que é uma importante contratação para Cara, o Flamengo. Veio muito caro, né? Se não me engano, ele é o quinto jogador mais caro da história do Flamengo. Contratação, alguma coisa assim, no Brasileirão, alguma coisa nesse sentido. Só que acontece, ele precisa de... O Everton Cebolinha, ele não vem fazer milagre também. No papel vai ficar um time, continuar um time forte. A gente falar ali, jogando com Everton Ribeiro, jogando ali com o De Arrascaeta, Gabriel e entrar o Everton Cebolinha, o time ganha, lógico, com velocidade e técnica. Só que, não vai ser sozinho. Se os outros jogadores não mudarem o pensamento deles, o Flamengo vai continuar nessa mesma situação. Lembrando que agora está 10 pontos. Está com 15 pontos na 12ª colocação. Está 10 pontos do líder. Para falar de ser campeão 2022 do Brasileirão, está muito difícil. Visto que... Vamos tirar o Corinthians aqui da página, né? Falando de Palmeiras... Eu não acredito, por exemplo, que o Palmeiras ceda 10 pontos agora para o Flamengo. Sim, pode ter que o Corinthians caia em produção, porque não tem um time maior, tal, tem um time mais enxuto, talvez até tire essa diferença de um Corinthians. 10 pontos do Corinthians que tem hoje. Mas o Palmeiras não tira, então assim, esquece. Campeão brasileiro não dá mais. eu vou fazer mais um adendo também. Que o Everton Cebolinha, ele não é diferente das características do Michael. Então, assim, ele é aquele cara de beirada, ele não é aquele cara construtor de jogada. Então, o torcedor do Flamengo não pode esperar que com a entrada do Cebolinha o time vai ter uma grande mudança, porque não vai. A mesma coisa quando ele estava jogando no Grêmio. Ele, muitas partidas eu acompanhei assim. Cara, ele é o mais do mesmo. Tipo assim, se o time estiver jogando muito bem, ele vai se destacar, mas não esperem dele um protagonismo de um cara armador de jogada, de um cara que vai entrar na partida e vai definir a partida. Isso não vai. Ele tem a mesma característica de um Michael, por exemplo. Aquele cara de beirada, de um contra um, de um Velocidade. drible, de velocidade. Agora, não é aquele cara construtor de pensar no jogo, ele é aquele cara também que baixa a cabeça e vai embora. Então, assim, ele não é o Vinícius Júnior, por exemplo. Ele não é. Não. Que por mais que tenha um enfrentamento, ele tabela com o Benzema, ele ainda faz alguns passes, né, agora com o Lancelotti lá, né? Ele tá fazendo essa jogada mais vertical. Agora, o Cebolinha não tem essa característica. Não, não tem essa característica. A questão de ser um cara que ele vai assim, toca a bola no Cebolinha e vai. Não vai fazer a diferença. Ele precisa que o time ceda e dê o espaço para ele no mano a mano. Entendeu? Então, assim, não espero que o Cebolinha ele vai fazer aí pro Flamengo uma baita diferença. Ele vai fazer sim a diferença se deixar oportunidades no 1 contra 1. Ser o cara, muitas das vezes ali na finalização, essa bola na diagonal que vem cruzada, ele chegando para finalizar. Porque assim, a gente for parar pra pensar, pô, o Benfica compra o jogador. Ficou o quê? Uma temporada? Né? Acho que uma ou duas, não me lembro agora quantas temporadas ele tá lá. Acho que é uma temporada. Pro Benfica, se ele visse potencial no jogador, o que poderia o Benfica fazer? Não vou nem vender. Pode ir lá pro Flamengo. Fica um ano lá, volta, adquire confiança novamente, entendeu? Depois você volta aqui, você vai ter mais 3 anos de contrato, então você volta aqui, então a gente vai ganhar. Não, os caras pegaram, tá bom. Vendeu. Melhor do que depois perder tudo, melhor perder uma parte do que investiu, mas recupera, né, esse investimento. Porque, igual você falou, o Vinícius Júnior era criticadíssimo ali nos primeiros 1 ano e meio de Real Madrid. Os caras falavam isso, que ele abaixava a cabeça, saía querendo com tudo, não sabia chutar a bola, que ele era um jogador. A imprensa espanhola falava que ele era um jogador tipo amador, que joga no meio dos profissionais, não sabe como que pode um jogador na idade não saber finalizar, descer a lenha no cara. O Real Madrid foi lá, tudo bem, pagou uma fortuna, pagou na época por ele. Mas pode ver que nem emprestou. O Real Madrid poderia muito bem naquela época falar, Vini, vou te emprestar para um Sevilha aqui da vida. Vou te emprestar aqui para o Betis. Vou te emprestar aqui para o Valladolid, para o Vila Real, sabe? Nem isso, não. Vai ficar aqui no elenco, vai adquirir experiência, jogar lá dos cascudos
Isso vai dar diferença. E ficou. E o cara que deu uma Champions pro Real Madrid. Então, assim, os dirigentes e a comissão também percebem. Para terem cedido o Cebolinha, porque viu que dali não dava para tirar mais nada dele. Sim, Então sim. preferiram, logicamente, vendê-lo ao Flamengo. Para o futebol brasileiro, é um jogador que faz a diferença. Ele é acima da média, sim, no futebol brasileiro. Mas não vai Brasileiro. ser jogador que ele vai pegar e vai fazer o Flamengo agora dar um salto de qualidade enorme do que Ser vem. protagonista, sim. Não vai ser esse jogador. Ele vai ser jogadores, às vezes, que numa partida pode decidir no sentido de aproveitar espaços do adversário. Mas pegar equipes bem montadas, fechadas, é muito difícil. Ele ser jogador que vai construir vários lances durante a partida aí. Então, assim, Porque eu já até te digo isso, porque assim, fizeram a mesma badalação com o Marinho. E veio e acabou. nada. Porque é um jogador comum, cara. É igual, pra mim, é igual Cebolinha. Todo mundo fala do. A gente já fala do Palmeiras, mas todo mundo fala do Veiga. Pra mim também é um jogador normal. O Tanto que o sistema, Scarpa o tá, o sistema Scarpa tá volta. mostrando isso. O Uhum, Scarpa tá mostrando que ele é muito mais jogador que o próprio Rafael Veiga. Mas isso fica na hora que a gente fala uhum, do Palmeiras. Mas assim, são jogadores que já foram até convocados pelo Tite aí, é o caso do Cebolinha, tudo. Mas até o Tite viu que ele é um jogador comum, uhum. entendeu? Exatamente. Então, assim, que tem outro. Que entre Vinícius Júnior e Cebolinha, eu vou colocar o Vinícius Júnior. Mil Entre, vezes. entre ele e o Pombo, eu vou convocar o Pombo. Porque o Pombo faz mais de uma função e, assim, é muito aguerrido. Então, eu acredito que o Flamengo ele vem numa instabilidade. Acredito que os gerentes de futebol, aconteceu o que aconteceu com o Corinthians, perdeu a mão, o que aconteceu com o Corinthians lá atrás, está acontecendo agora com o Flamengo, um time muito vencedor, mas que agora, e assim, no desespero, para calar a boca da torcida, está trazendo o Cebolinha num valor exorbitante. Eu acho que isso vai mexer muito com a parte financeira do Flamengo, não só agora, mas daqui uns anos. Acho que isso, às vezes o Andrés fala isso, também que tudo bem que ele não é parâmetro, mas ele fala que uma hora a conta chega. Eu acredito que o Flamengo vai chegar a essa conta também do Cebolinha, porque ele não é esse jogador que ele vai ser o protagonista, ele vai colocar a camisa e vai falar assim, não, pode jogar em mim que eu decido o jogo e eu vou armar todo mundo e eu vou fazer o que for preciso para ganhar. Ele não é esse jogador. Então, acredito que foi mais uma resposta para o torcedor, para calar os rumores, para calar a pressão do Flamengo em si, os protestos e tal, do que realmente uma coisa pensada taticamente e financeiramente para o time em si. Exato. Acredito também que foi mais para jogar aí para torcida. Mas vamos aí ver, né, do que esse Flamengo consegue desempenhar nesse Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Dorival dê uma priorizada aí no mata-mata, né? Tanto da Copa do Brasil como Libertadores, porque, igual eu falei, acho muito difícil tirar os 10 pontos, nem para o Corinthians, mas para o próprio Palmeiras. Então, acredito que o Dorival ele vai usar aí no Brasileiro, principalmente dependendo de como chegue ali, chegar na 20ª rodada, que acabar o primeiro turno, como iniciar o jogo de volta. Se o time continuar ali ainda uns 10, 12 pontos do líder, eu acho que ele vai usar o segundo turno para, tipo assim, não vamos correr o risco de rebaixamento, vamos tentar manter ali entre sétimo e oitavo para dar um sprint final e pegar uma vaga na Libertadores pro ano que vem. Mas vamos focar aqui, Copa do Brasil e Libertadores nos mata-mata. Eu acho que isso vai ser o pensamento do Dorival. E aí sim, a gente está falando de um time com a qualidade técnica, porque o que muda? Esse time ele perdeu a coesão como time, o que faz falta num campeonato de regularidade que é o brasileiro, 38 rodadas. Agora, no mata-mata, você tem jogadores que aí vão se ponder Arrascaeta e Everton Ribeiro, perdão, inspirado naquele dia. O time passa, umas quartas, Acabou. uma semi, chega numa final. Então, assim, para manutenção do brasileiro, acho difícil ser campeão. Não tem coesão como time. Mas para mata-mata, pensando noites inspiradas naquelas partidas, e aí eles querendo talvez dar a resposta para o seu torcedor, possa sim voltar a colocar o Flamengo lá nas cabeças, nessas competições. Perfeito, eu também concordo com isso. Eu acho que o Flamengo ele tem mais chance no mata-mata, até pelo elenco que ele tem hoje. Mas puxando de um gancho ao outro, um polo ao outro aí,
já aproveitando, vamos falar um pouquinho do Atlético aí e da instabilidade do técnico. Assim, cara, eu acho que é um pouco pressão demais, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, mas é o que a gente comentou do Jorge Jesus aí. Eu acho que o trabalho do Cuca é um trabalho fora da curva, que mesmo que ele volte, não vai ser o mesmo trabalho. Então, assim, eu acho que enquanto os torcedores do Atlético ficar comparando os trabalhos, não vai ter nenhum técnico que vai para lá, que é o que acontece com o Flamengo hoje. Então, eu acredito que o trabalho acho que ele é uruguai, né? É É uruguaio ele? argentino, o Turco Argentino, Mohamed. isso, o trabalho do argentino é muito bom. Na minha opinião, ele também tem um time aguerrido, ele também faz o Atlético jogar. Porém, em algumas partidas aí, acho que cai um pouco de rendimento, Oscila, né? ele ainda estava conhecendo o elenco, então isso aí atrapalhou um pouco. Mas eu acredito que o Atlético vai brigar lá em cima também. Não digo que vai ser campeão também, acho que para mim, o sprint maior assim de campeão esse ano é o Palmeiras. Eu acho que ele está visando isso também, porque é o único título que o Abel ainda não possui, então o Palmeiras deve estar visando bastante isso, né? Uhum, exatamente. Então, aí eu quero entender o que você acha do técnico do Atlético, do jogo do Atlético, como é que você vê essa visão dele? Ah, o Turco Mohamed ele é um bom técnico. Eu acredito que, como qualquer treinador que pega um time campeão, tem a comparação com o treinador anterior que estava vencendo tudo. Poxa vida, a gente estamos falando aí do Cuca. Venceu a Copa do Brasil, venceu o Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa é a comparação que os torcedores atleticanos tinham e têm na cabeça. Então, eles querem, da mesma forma, ser um time campeão, com essa estrutura de ser campeão. Porém, você tem um treinador que ele tem é o que a gente está falando, são seres humanos. Cada um tem uma filosofia, um jeito de pensar futebol. Não tem como você exigir do Turco Mohamed que ele seja e tenha o mesmo pensamento do Cuca. No começo do Campeonato Mineiro, ele até tentou manter um pouco ali a estrutura, não mexer muito no time e dar continuidade ao trabalho do Cuca. Mas, lógico, a gente quer ser autorais naquilo que a gente faz. A gente quer colocar a nossa marca. E aí, aos poucos, ele foi mexendo e colocando o seu jeito de jogar no time. Só que aí você tem jogadores que assimilam de diversas formas. E no Atlético não é diferente, igual a gente falou, comparando com o Flamengo. Tem outra mentalidade de outro treinador que exige novas funções no time. E aí o time ele vem penando, né, para exercer nas partidas aquilo que o seu treinador pede. Mas mesmo assim, ele tem mantido, né, ali o Atlético lá em cima. Acredito que está na quinta posição agora, né, com essa vitória de 2-0 para cima do Flamengo. É um time competitivo. Se a gente for parar para pensar, tio, por exemplo, hoje eles entraram Everson, Arana, Alonso Natan e Mariano na defesa. Alan e Jair, que para mim são a melhor dupla de volante, é o Alan e o Jair, tá? Sim. Keno, Nath Fernandes, Vargas e Hulk. É a mesma coisa que a gente fala do Flamengo. Esse time é ruim? Não, Meu, poderosíssimo. poderosíssimos. Eles são bons. É contrário do Flamengo que deixa a desejar ali atrás. Pô, eles são um time muito equilibrado. Da defesa ao ataque. Aí você fala, mas por que então não coloca em prática? Meu, são filosofias de trabalho. Você precisa dar tempo pro cara trabalhar. Sim, É sim. que o torcedor ele é imediatista. Ele quer que seja para ontem e que continue. Meu time tem que ter a mentalidade vencedora. Sim, tem que ter a mentalidade vencedora. Porém, não é do dia para noite. O Turco Mohamed ele está fazendo o trabalho dele. E aí os jogadores aos poucos vão assimilando. Tudo bem, a gente já estamos aí, já praticamente findando o mês de junho, já estamos entrando em julho. Tá curto, daqui a pouco já chega novembro, acabou tudo. E aí é dar tempo pro cara trabalhar. Já pressionar, chegar pressionado contra o Flamengo. Eu acredito que o time respondeu bem, né? No primeiro tempo ali, o time eu acho que ele foi superior, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros 20, 25 minutos frente ao Flamengo, e depois o Flamengo equilibrou um pouco as coisas, né? E aí a partida ficou muito igual, mas depois o Atlético conseguiu abrir o placar, né? Com o Nacho Fernandes. No segundo tempo, aí teve umas mexidas do Dorival, que a partida ficou muito igual. Tipo, para mim, no segundo tempo ali, entre Atlético e Flamengo, ficaram muito igual, pau a pau a partida. E aí também fez um gol já no finalzinho ali, era 41 no segundo tempo, acho que foi
alguma coisa assim, já era 85, 86 minutos corridos de partida. Mas o time respondeu, entendeu? Precisava, às vezes você precisa disso, é vencer, não importa se é bonito ou feio, mas precisa de resultado. E eles sabem que eles vivem de resultado. E é aos poucos, dá para o cara tempo para ele trabalhar, colocar em prática aquilo que ele pensa de futebol, tempo para os jogadores assimilarem. Não tem tempo para treinar. Então, como você quer explicar para uma pessoa, para ela exercer uma função, se você não consegue colocar no campo o treinamento? Você tem que ficar só através dos vídeos para ele Não tem. executar aquilo que você pede para ele. Fica mais difícil você ver do que você praticar. E ele não está tendo tempo, porque está tudo encavalado as partidas. Tem 2 dias de recuperação aí, entre uma partida e outra. E não vai para o campo. Precisa recuperar musculatura, psicológico, tudo isso. Então, assim, eu acho que é muito injusto cobrar dele, né, que o time já voasse, continuasse aquele mesmo Atlético do Cuca. Então, assim, eu acho que foi fundamental aí, falando de resultado, esses 2-0 para o Atlético Mineiro. E aí, vamos ver, né? Tem a próxima partida agora aí do mata-mata, né, da Copa do Brasil, e vai jogar mais uma partida pressionado. Se perder, já tá lá. O Renato Gaúcho. Muitos estão falando aí que se ele perdesse hoje, já ia cair e ia contratar o Renato Gaúcho. Pô, pensa. O jogador, ele sabe, pô, se a gente perder hoje, nosso treinador vai cair, vai vir fulano. Entendeu? Aí o treinador fala, pô, se perder, talvez eu caia hoje. Meu, é muito ruim você trabalhar dessa forma. Então, acredito que dando tempo para ele, o Atlético vai desempenhar aí um melhor futebol. Talvez a gente planejar e pensar em futebol qualidade aí o ano que vem. Mas eu acho que como resultado ele vai trazer bastante resultado positivo aí para o Atlético Mineiro caso ele fique, tio. Perfeito, Tia. Vocês falam muito bem. Só que assim, é o que você disse, né? O torcedor e todo mundo é resultadista. O Benjamin fala muito isso, né, o Benjamin Bach? Ele fala, meu, eu sou resultadista. Eu quero que o Corinthians ganhe, independente se jogou mal, jogou bem, foi por uma bola, foi um gol de contra, mas eu quero que ganhe. Então, e assim, como ele, todos os torcedores vão desse jeito. Ninguém vai pegar lá e falar, não, mapa de calor do Corinthians foi acima do outro, ele acertou 30 bolas no gol, ou o Atlético acertou 30 bolas no gol. Sim. Que beleza. Não, eles querem o resultado. Mesmo que o Atlético jogue bem, mas o torcedor sempre vai querer o resultado. Então, é o que você falou, tem que dar tempo para o técnico trabalhar. Aí, a gente tem um exemplo aí, que aqui agora a gente vai começar a falar dele, do Palmeiras. O Palmeiras teve tempo para trabalhar, tanto que o time do Abel era chato, era um time reativo demais, retranqueiro, todo mundo metia o pau no Palmeiras, que jogava com muita retranca, com pouco repertório. E olha o Palmeiras hoje. É um time que só de olhar um para o outro já sabe onde o outro tá, já sabe as combinações de jogada, ele troca as peças, mas o jeito, a engrenagem não muda. Então, assim, olha o trabalho que esse Abel, e um ponto que você falou dos outros técnicos, e isso eu dou um ponto para o Abel e parabéns para ele mais uma vez, é a questão de não ser seduzido por outros clubes. Ele teve proposta, mas ele quis se manter no Palmeiras e fazer um ótimo trabalho. Então, ele de todos os técnicos que nós temos aqui, é o único que não é covarde, porque ele se mantém ano a ano, quis renovar com o Palmeiras, não teve medo, tipo, nessa próxima temporada talvez eu não consiga repetir o mesmo trabalho, não. Ele, não, eu vou e vou fazer e vou continuar. Então, assim, isso é um ponto positivo para ele, eu acho que ele está colhendo o que ele está plantando, porque ele não se seduz por financeiro, ele se seduz por um bom Projeto. trabalho de futebol. E juntamente com a Leila, né, fazendo essa gestão de time realmente, está fazendo com que o Palmeiras aí se torne aí para os próximos anos aí, acredito que vencedor aí de muitos títulos aí, né, de muitas coisas que vão aí para o Palmeiras chegar. Como eu falei aqui nos outros vídeos, uma hora o Mundial vai chegar para eles aí. Eu acredito que o trabalho do Abel está muito consistente e as peças que ele está trazendo é umas peças pensadas para o jogo, não só por nome, não só por financeiro. Então, além da solidez financeira do Palmeiras, também tem a parte tática do Abel aí que está fazendo toda a diferença, né, Ti? Exatamente. O Abel ele tem uma estrutura de time, ele precisou de trabalho, de tempo para executar com perfeição o jeito dele pensar o futebol. Muitos
realmente cobravam ele e tinha que cobrar que o Palmeiras era um time muito reativo, explorando muito contra-ataque, essas bolas longas. Porém, quando teve aí a pré-temporada, né, ele soube trabalhar o time. E o time está mostrando nessa temporada repertório. É um time com imposição, sabe ser um time construtor com a bola nos pés. Continua assim com as bolas longas, mas sabe atacar essas bolas longas no momento certo do jogo. Então, assim, quando ele teve o tempo de colocar em prática o conhecimento dele e ele, o fato de ter os jogadores nas mãos, tem mostrado em campo. O Palmeiras é o que tem demonstrado o melhor futebol. Aonde vai chegar esse Palmeiras, se ele vai ser campeão de tudo ou campeão de nada, só o tempo vai dizer. Mas com o Abel, o time evoluiu tecnicamente. E isso é claro, porque deu tempo. A Leila ali assumiu, né, ganhou a eleição no final do ano, assumiu a presidência. Nele ela tem a confiança, tanto que renovaram, ele renovou com o Palmeiras. Também não vamos falar que, nossa, então nunca vai sair do Palmeiras, chega uma proposta? Sim, tanto que ele saiu do PAOK da Grécia e veio assumir o Palmeiras. Mas com Sim, certeza sim. mostraram para ele um projeto a longo prazo. É o que ele falou, que ele não ia trazer a família dele agora, que ele pensa em trazer, porque ele sabia que aqui no Brasil tem rotatividade técnica. Como que eu vou trazer, mudar minha família toda, a rotina da minha família, se eu Sim. vou ficar 6, 7 meses e me mandar embora? Então ele veio, teve um projeto inicial, ele assumiu, o Palmeiras foi lá, pagou a multa, ele veio. Em curtíssimo espaço de tempo, esse cara me ganha a Copa do Brasil e me ganha a Libertadores de América, certo? E encavalou depois aí a temporada 2020-2021, o cara me ganha novamente aí a Libertadores da América, bicampeão. E com o tempo que ele teve aí de pré-temporada, o time ele veio aí ser campeão. É, ele foi campeão da Recopa, né? Ele foi campeão aí do Paulista. E aí ele tem desempenhado um excelente futebol, melhor campanha na Libertadores, é o líder do Brasileiro. Então assim, com o Sim. quê? Com o tempo. Então assim, o Abel, ele precisou disso para melhorar o time e mostrar, falar, eu sei também jogar com uma bola, eu sei jogar para frente, mas eu preciso de tempo para treinar meu time. Como que sem tempo eu vou exigir isso dos meus atletas? O que é mais fácil? Eu tenho peças aqui importantes que eu posso ser um time reativo, competitivo e ser reativo. E ali ele lutou com as armas que ele tinha. Virou aí a temporada e ele viu que tinha tempo para trabalhar e ele viu que esse time tinha potencial. É o que se falou, teve a mudança de peças, teve a lesão do Veiga, entrou o Scarpa, não caiu o time. Eu acho que até melhorou na questão ali de posse de bola no quesito de agredir os espaços. O Scarpa ele tem um passe excelente, a bola parada é excelente. Então assim, ele pegou, mudou. Talvez muitos ficaram preocupados. E agora, sem o Veiga, o time vai perder tecnicamente? Não, muito pelo contrário. O time ganhou mais ainda. Então isso mostra que ele tem os jogadores na mão e a engrenagem funciona independente das peças que ele coloca. Então assim, os jogadores compram a ideia dele. Isso é importante para ser um time vencedor. E o Abel ele vem explorando muito bem o elenco que ele tem. Tipo. Perfeito, Ti. E com essa ascensão do Palmeiras aí, e com a instabilidade um pouco do São Paulo, mesmo que seja na casa do São Paulo Uhum. amanhã, você acredita que o Palmeiras vai ser vencedor, que vai levar mais 3 pontos para casa? Ou você acredita que o São Paulo, por estar em casa, vai ser soberano perante ao Palmeiras? Ou você acredita que vai ser um jogo bem balanceado e vai dar um empate, por exemplo? Eu acho, assim, lembrando que amanhã o Abel Ferreira não vai estar no comando na área técnica, né? Ele testou positivo Uhum. para Covid-19, então ele não vai ficar ali comandando o time, né? Na beira do gramado. E também não tem o meia, esqueci o nome dele, o volante, sei se é o O... Danilo, o Zé Ah, eu Rafael. sei. O Zé Rafael. Zé Rafael. Uhum. Zé Rafael tomou o terceiro amarelo, não vai jogar também. Então é uma mudança sensível no esquema do Palmeiras, porque você tem Danilo e Zé Rafael, são dois jogadores que sabem ter um passe de bola, né? Um toque de bola muito bom e são jogadores que, principalmente o Zé Rafael, que finaliza muito bem ali da entrada da área. A gente para pensar, o Palmeiras fez vários gols assim, com Zé Rafael e Danilo chegando, então assim, perde um pouco nesse quesito aí não tendo o Zé Rafael, mas aí ele provavelmente vai tentar colocar aí uma peça que o Palmeiras perca menos no jogo
Eu acredito que vai ser um jogo pau a pau, vamos dizer assim. Porque o São Paulo ele é muito competitivo no Morumbi. Então, a gente for parar para pensar, até nas partidas que aconteceram esse ano, entre Palmeiras e São Paulo no Morumbi, né, foram partidas muito disputadas. No jogo do Paulista, na primeira partida, ali na classificação, o Palmeiras ganhou, se não me engano, por 1-0 e o São Paulo jogou Aham. muito bem. Né? Ali o Palmeiras começou muito bem nos primeiros 15, 20 minutos, teve 2, 3 chances de fazer o gol. No final da partida ganhou por 1-0. Ali na final, que já foi a segunda partida do ano entre os dois, que foi no Morumbi, o São Paulo para mim jogou excelente aquela partida. Ganhou de 3-1. Talvez aquele gol lá no finalzinho do Veiga fez a diferença. Fez com que ele perdesse, né? Sim. Perdesse só por 2 gols. Então, e o São Paulo jogou muito bem. Então, o time de São Paulo ele sabe ser competitivo no Morumbi. É um gramado, querendo ou não, com dimensões maiores. Ali, se a gente pensar com outros gramados, então os jogadores se sentem habituados. O time de São Paulo, lógico que a gente, como qualidade de time, do Abel Ferreira, o Palmeiras, ele vai ser mais. A gente pensa que ele vai ser um time mais competitivo. Então, assim, o São Paulo ele vai ter que igualar na vontade, cara. Na técnica não tem como ganhar. Vai ter que igualar na vontade. E a gente sabe que clássico é isso. Às vezes nem sempre o melhor vence. As coisas se equivalem muito, dependendo da vontade do jogador que ele entra em campo. Então, São Paulo, os atletas vão ter que entrar muito aguerrido, com sangue nos olhos para vencer essa partida, para tentar sim ter um resultado positivo aí diante do seu torcedor. Eu acho que também, se o Morumbi estiver lotado, e acredito que esteja, vai fazer uma diferença. Né? Isso motiva mais os jogadores do São Paulo, você dá confiança para os atletas do São Paulo e pode fazer total diferença na partida de amanhã, que é às 20 horas no Morumbi. Então acredito que, devido à atmosfera, vai ser um jogo bastante palheiro. E aí eu não sei se... Como que eu posso dizer? Vai ser um jogo com muitos gols. Eu acredito que vai ser um jogo ali de 1-0. Se fosse para colocar as fichas, eu colocaria ali 1-0 pro Palmeiras, viu, time? Mesmo apesar de tudo isso que eu falei, eu colocaria 1-0 pro Palmeiras, cara. É, eu também concordo, mas acho que quem vai vencer amanhã é quem tiver mais vontade mesmo. Sim. É naqueles combates de enfrentamento de roubar a bola mesmo, de mais gana, quem se sobressair mais é o que vai vencer o jogo. Acredito que não vai ser fácil para nenhum dos lados, mas eu vou lá para desempatar aí, eu vou de 1-0 para São Paulo, né? Então, torcedor do São Paulo, apoie seu time lá amanhã, lote lá o estádio de vocês, dê esse apoio pro seu time, porque eles vão precisar bastante para enfrentar esse Palmeiras aí que vem badalado e jogando demais, né, Ti? Ressaltando, Ti, que igual a gente tinha falado do Corinthians e Santos, eles fazem a mesma coisa. Eles se enfrentam amanhã e na quinta-feira se enfrentam novamente pela Copa do Brasil. Na Então, Copa do assim, Brasil. na entrevista recente que o Abel deu, depois da partida que venceu o Atlético Goianiense, perguntaram para ele o que o Palmeiras pode surpreender o São Paulo. Aí ele falou, eu acredito que eu não vou surpreender em nada o Ceni, e o Ceni não vai fazer nada que vai surpreender o Palmeiras. Os dois vão jogar e aquele que tiver melhor vai vencer a partida. Ele simplesmente falou isso, entendeu? E é Perfeito. muito bem. São jogadores que se conhecem. Se a gente pegar do ano passado para cá, se enfrentaram muito. Se enfrentaram em mata-mata da Libertadores. Se enfrentaram na final do Brasileiro ou do Paulista do ano passado, que aí foi o São Paulo campeão. Se enfrentaram pelo Brasileirão, pelo Paulista. Então, assim, são jogadores que já se conhecem. Treinadores que já se conhecem. Então não vai ter nada de diferente em inventar. Ah, vou dar um nó, tá? Não vai. Então, o que você falou, aquele que tiver mais vontade, entendeu? Chegar firme, com lealdade, mas chegar firme, tirar espaços um do outro. Aquele que tirar, não der muito espaço para o seu adversário, acredito que vai ser o vencedor da partida de amanhã. Eu acho que essa questão de nó tático aí ficou muito no místico do torcedor, porque hoje em dia, com tanto vídeo, com tantos jogos, com tanto enfrentamento, não existe time no mundo que dê um nó tático hoje, cara. Acho que nem Guardiola, todo mundo sabe do jeito que Guardiola joga com os times dele. Então, assim, não tem esse, mas, eu vou dar um nó tático no Rogério Ceni. Não vai, cara. Todo mundo conhece o jeito do Palmeiras jogar e o jeito que o Ceni trabalha com os times dele desde a época do Fortaleza. Então, eu acredito que não tem mais essa questão assim. Eu acredito hoje muito mais no enfrentamento físico e mental
do que propriamente no tático, numa questão. Ai, ele colocou um jogador, o Luciano, no meio de campo e por causa disso o Abel ficou surpreso. Não, acredito que não. Acredito que é muito mais físico o enfrentamento do que propriamente um nó tático ou alguma coisa nesse sentido. É não, Titi? Então Exato. é isso, Titi. Eu acho que esse é o giro da rodada aí. Eu quero que você deixe a sua explanação final pra gente aí, pra gente poder finalizar com chave de ouro. Mais uma vez aí uma rodada bastante equilibrada. Isso vem mostrando o Campeonato Brasileiro 2022, ele vai ser assim disputado até o final. Não tem, né, mais aquele vencedor de véspera, né, Tica? Antes a gente colocava a nossa ficha, igual ontem aí, o Santos estava ganhando de 2-0 do Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino foi lá e empatou, final 2-2. Então, assim, são equipes equilibradas que a gente sabe que é só o Palmeiras que se desponta, né? E é o diferente dos demais. Então não tem mais assim bobo no futebol. Se a gente for parar para pensar, os times que estão lá na zona de rebaixamento está muito perto da classificação para a Libertadores. Eu acho que está menos de 10 pontos de diferença entre o último e o primeiro que vai para a Libertadores. Então Sim. está muito difícil esse brasileiro. Então essa rodada só veio mostrar o quanto vai ser difícil até o final esse Brasileirão, que é muito emocionante para os torcedores, que vale a pena, que gera bastante aí discussões nas redes sociais, tio. Também concordo, eu acho que esse é um campeonato, acho que dos últimos anos, pelo calendário ser mais apertado, eu acho que em detrimento aí a Copa do Mundo, né? É um campeonato muito parelho, assim, que fazia muito tempo que eu não vi essa pequena sprint de pontos, assim, você vê que o próprio Corinthians e o Palmeiras ali empatado ali em número de pontos, todo mundo brigando ali, qualquer ramelada aí você acaba perdendo a posição, mas acho que é isso que deixa mais emocionante o campeonato, é isso que lota o estádio, é isso que faz com que o futebol seja essa magia que todo brasileiro, né, e toda parte do mundo aí a gente gosta. Então é isso. E Titi, deixa aí uma exclamação final aí para o nosso público, para o pessoal aí que nos assiste, que nos acompanha, né? Eu quero agradecer aí mais uma vez a vocês que estão dando um apoio para o canal, né? Que estão fazendo por onde aí, divulgando, também deixando sugestões, comentando com a gente aí em off como é que está o canal. Então eu quero agradecer bastante aí todo mundo, aos torcedores que estão nos vendo aí de todos os times aí do Brasil e essa explanação. E quero agradecer você também, Titi, mais uma vez pela presença aí e por estar dando essa força aí para mim no canal juntamente aí fazendo esse bate-bola. Pô, tio, eu que agradeço, né? Mais uma vez a gente fazendo aí o giro da rodada. Lembrando que a rodada acaba amanhã aí com a partida entre São Paulo e Palmeiras, às 20 horas no Morumbi. Então é um prazerzaço, pessoal, estar com vocês, falar sobre futebol, falar de diversos times. Se a gente fosse falar de cada time aqui, a gente ficaria umas 5 horas falando, né, dos 20 times da Série A do brasileiro. É a gente falar de algo que a gente gosta. A gente não é especialista em futebol, mas a gente aprende desde pequeno, né? Debater sobre futebol, ver quem é o melhor, é pior. E eu acredito que tentar fazer uma análise sem clubismo, a gente coloca mais os pés no chão e traz mais a realidade. Um torcedor que não é fanático, mas um torcedor que ele é sensato e ele sabe quem é o melhor, quem é o pior. Então, acredito que tem sido gratificante para mim e para o Ti estar falando sobre futebol para torcedores como a gente e de maneira que consigamos aí trazer uma explanação de maneira eficácia para todos. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. Não esqueça, curta nesse vídeo, comente, compartilhe nas suas redes sociais e se você não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva no canal e se você não ativou o sininho, ative para receber as notificações desse vídeo e dos demais vídeos. É isso, pessoal. A gente fica por aqui e nos vemos. Até a próxima.